Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Privilégio nosso, de podermos nos reunirmos como igreja, como congregação, para meditarmos na palavra de Deus, para que Deus venha realmente falar aos nossos corações. Como Humberto falou, nós estamos vivendo dias difíceis. Os tempos não são fáceis, e cada dia que passa parece que os céus meio que se fecham no sentido geral. Muitas das vezes, pessoalmente, talvez nós estejamos não passando por situações assim, mas no modo geral, a humanidade está passando por um momento muito difícil, e quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que a tendência é cada vez mais ir se fechando. Isso indica muito, é um sinal da volta de Jesus. Mas eu não sei se você, quando a gente olha para cá, para o tema da mensagem, ossos secos, eu não sei se você já viveu ou já sentiu um momento assim difícil na sua vida, ou uma fase da sua vida onde você passa por uma sequidão espiritual. Algo assim que realmente fere a sua alma, onde toda esperança se esvai. Quando você está passando por um momento, e isso pode advir de algumas situações familiares, pessoais, na área da saúde, na área da finança, e talvez essa sequidão bate dentro da nossa alma e mexe com o nosso lado espiritual. Tem alguns personagens da Bíblia que receberam determinados momentos da sua vida onde ele estava cheio de esperança e de uma hora para outra aquela esperança se esvaiu-se, como Jairo, quando ele foi atrás de Jesus Cristo para buscar a cura da sua filha, e quando ele estava ali com o coração cheio de esperança, vendo um milagre acontecer, um milagre tremendo e maravilhoso, de repente alguém chega para Jairo e vai dizer para ele assim: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Olha só como que o que é decretado na vida de Jairo ali. Jairo, que estava com o coração pulsante ali, cheio da esperança de Deus, de repente alguém decreta o fim. A sua filha morreu, não tem mais. Aquele coração que estava ávido de esperança, de repente ele fica árido, ele fica seco espiritualmente. Não há mais esperança. Um vale de ossos secos se apresentou na vida de Jairo. Um vale de ossos secos se apresenta muitas das vezes nas nossas vidas, por situações que a gente passa, por situações muitas das vezes adversas, por momentos que a gente não espera, e aí de repente você se vê numa situação dessa, aonde não é a dificuldade em si, é o interior. É aquele momento onde a tristeza ela se torna de uma profundidade imensa e realmente há uma sequidão. E isso abala a nossa fé. A gente procura uma esperança, um local para olhar e não vê. A palavra de Deus, quando vai falar desse assunto, quando chega ao profeta Ezequiel, ela vem falar dessa sequidão. É sobre isso que Deus vai falar com Ezequiel, ali em Ezequiel 37, depois você marque na sua Bíblia para você meditar na sua casa, o vale de ossos secos, quando Deus diz assim ao profeta, veio o profeta falando: veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O vale de ossos secos, um vale de ossos sequíssimos. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz dentro do cemitério. Ele foi abrir para fazer ali uma exumação, e quando ele pega aquele osso, ele aperta o osso e o osso se dissolve completamente em pó. Ele falou: isso aqui que são os ossos sequíssimos que a Bíblia fala. Sem vida completamente. É assim,
É completamente desesperador. É uma cena desoladora. Você realmente olha aquilo ali, não há vida. E o texto mostra que é um vale com muitos ossos. Muitos, muitos mesmo. Muitos, muitos secos. E eu não sei, mas todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por esse vale. Ou vamos passar por esse vale. É meio que inevitável. A gente vive isso em determinadas situações. É um período muito difícil. Quantas pessoas têm passado por isso? Quantas pessoas estão passando por isso? Isso abala a nossa vida espiritual. É essa parte que mexe quando nós chegamos por esse vale, quando adentramos a esse vale. É nisso que vai mexer, no nosso lado espiritual. Vai abalar a nossa fé. É um período assim onde nós passamos por um teste. A nossa fé ali é testada. E geralmente a nossa alma fica muito, muito abatida. Muito abatida. É de uma tristeza assim profunda. Jesus Cristo, quando vai chegando ali no Getsêmani, ele vivencia isso. Ele chega para os seus discípulos e vai falar que ele está com um grande pavor, um grande medo, algo que o atinge, a sua alma está a ponto de morrer. O sentimento de Jesus, a angústia de Jesus foi tão grande que o suor dele se mistura com o sangue e cai ao chão como gotas de sangue. Um vale de ossos secos na vida de Jesus Cristo, mexendo com o seu ser. Agora imagina nas nossas vidas, a nossa alma ali abatida por aquele momento, por aquela situação. E talvez uma situação inesperada, como uma notícia que nós não esperávamos, como Jairo esperou, ou talvez uma situação que nós vamos caminhando sem achar que vamos deparar com ela. Por muitas das vezes não medirmos os nossos passos, não medirmos as nossas ações, e a gente acha que jamais vai acontecer, mas acontece. E aí quando você, de repente, você se depara com aquilo, e aí a tua alma fica abatida, a tua fé, o teu lado espiritual. E a gente continua indo às igrejas, a gente continua frequentando, a gente continua lendo a Bíblia, mas há um vazio, há uma sequidão imensa, gigantesca. Eu conheço muitas e muitas pessoas que estão lutando, estão passando por isso, estão frequentando igrejas, louvam, mas o seu interior está com uma sequidão absurda, como um vale de ossos seco. Depois que Deus mostra esse vale, o profeta Ezequiel, com essa situação terrível, ele faz uma pergunta para o profeta. E aqui começa algo muito didático para as nossas vidas. Deus vai perguntar assim para o profeta: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta muito interessante que ele faz ao profeta. É como se ele perguntasse: pode haver esperança para essa sua situação? Para isso que você está vivendo? Será que ainda há esperança? Dentro de tudo isso, ele mostrando aquilo ali, falar: esses ossos podem voltar a viver? E a resposta que o profeta vai dar, que Ezequiel vai dar ali, aquela pergunta, ela é de uma profundidade didática para as nossas vidas muito grande. Traz uma lição, é um ensino que Deus quer trazer para nós. Quando estamos passando por esses momentos de dor, de sofrimento, de solidão, porque o vale de ossos secos, ele é solitário, Quando você está passando por essa dor, não tem como dividir essa dor com o outro. Por mais que as pessoas se aproximem, não consegue carregar esse fardo junto. É seu, é nosso, pertence a nós. E ali Deus está falando: e aí? Será que essa alma vai voltar a sorrir? Será que pode haver vida nesses ossos? E a resposta do profeta é profunda
e maravilhosa. Ele diz assim: só tu o sabes. Só tu, Senhor. Só tu podes saber. O que o profeta está dizendo ali com essa resposta, o que vem nos ensinar, é que quando estamos passando por essa situação, isso não depende das circunstâncias. Não depende que as circunstâncias mudam, não depende do nosso posicionamento, não depende das nossas forças, não depende de nós. Absolutamente. Não há forças em nós capazes de trazer vida àquele vale de ossos secos. Não há forças em nós capazes de reavivar uma alma abatida. Muitas das vezes, quando pessoas estão passando por isso, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que já está passando por uma dificuldade dessa, muito por conta de um luto, há muito tempo, já há mais de ano. E às vezes a gente tenta ajudar, tenta colocar, mas não somos capazes disso. Não somos, não temos esse poder, não temos. A sequidão que vai ao espírito ali, nós não temos condição de trazer vida novamente. Nós não. Isso tudo, absolutamente tudo, somente Deus pode agir. Somente com Ele. Nós não temos capacidade para isso. O profeta vai dizer: só tu sabes disso, Senhor. Tu tem esse entendimento. Tu conhece a nossa alma. Tu conhece o nosso ser. E esse entendimento de que Deus nos conhece faz grande diferença para cada um de nós. Faz grande diferença. Porque nós temos que entender assim: quando você tem esse entendimento que é Deus que sabe, é Deus que restaura, você tem que entender que esse Deus, ao qual Humberto orou, ao qual Humberto falou aqui agorinha há pouco, dizendo que Ele não sabe o porquê que Ele nos escolheu, não temos esse entendimento. Esse Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai tão bondoso, tão amoroso, que deu seu único Filho para que cada um de nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida e vida eterna. E esse entendimento faz grande diferença, porque se somente Deus pode reavivar, pode trazer vida, esse vale de ossos secos é didático para nós. Esse vale de ossos secos é um processo de cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. E por isso não entramos em desespero, porque sabemos que é Deus que tem esse poder. E esse Deus, Ele é tremendo. A palavra de Deus diz assim: se um filho te pede um pão, você vai dar uma pedra para ele? Se ele te pede um peixe, você vai dar uma serpente a ele? Não. Se nós que somos mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então, e Deus? Então, a resposta do profeta quando ele diz: só tu o sabes, isso é de um poder terapêutico para quem está passando pelo vale de ossos secos imenso, imenso. Porque sabemos que é Ele que tem o controle de tudo. Não somos nós que temos o controle. Então, o que esse Deus poderoso vai fazer? Por que Ele nos amou de uma forma tal? Para que nós perecêssemos? Não. Então a pergunta nunca vai ser o porquê. Nós precisamos tirar o porquê das nossas vidas, como Jó queria entender, mas é o para quê. É o para quê. É para onde Deus quer nos levar. Qual é o propósito que Ele quer cumprir nas nossas vidas através de tudo isso que estamos passando, através dessa situação, às vezes, que nos abala, É assim, é entender que a nossa esperança e a nossa fé não pode estar firmado de hipótese alguma em ações nossas. Não pense isso. Não coloque a sua esperança em circunstâncias. Não coloque a sua esperança nas suas próprias forças, na sua espiritualidade. Ela seca. Você não tem esse poder. Nós não temos esse poder. Coloque a sua fé e a sua esperança única e exclusivamente em Deus. Única e exclusivamente no Senhor. Talvez você não compreenda, e é incompreensível aos nossos olhos, porque as nossas vistas é muito curta. Ela não consegue alcançar a distância da eternidade. Não consegue.
A gente mal vê um palmo do nosso nariz. Mal vê. Então nós não temos essa visibilidade para ter esse entendimento de tudo isso. É apenas confiar, porque o Senhor, tu sabes, tu conhece. Deus vê e enxerga a uma distância inimaginável, inalcançável a qualquer telescópio que o homem possa criar. Ele vai a muito longe. Os pensamentos de Deus são muito mais além. Então, quando nós estamos vivendo, a gente às vezes, mas Deus sabe. Por que tamanha dor? Por que Jesus Cristo passar por tudo aquilo? Nós não entendemos. Mas Deus vê muito além. Por que esse vale de ossos secos na minha vida? Deus pode trazer vida, Ele sabe. Ele sabe que se pode ou não e quando pode fazer. Mas Ele é Pai, Ele é Pai. Se eu entrego a minha vida a Ele, Ele tem o controle de tudo. E tudo Ele vai fazer por amor. Então, essa resposta que o profeta dá, ela é de uma profundidade de entendimento para as nossas vidas e da gente poder compreender isso sem entender. Sem entender. É a absorção da dor. A terapia que nós precisamos aprender a fazer no momento do vale dos ossos secos, no momento dessa sequidão espiritual, é absorver a dor, suportar. Um amigo meu, ele fala assim, é a terapia do Rock, daquele lutador. Quem já assistiu aquele filme, ele apanha, ele suporta até o outro perder a força, aí ele vai para cima. É quanto mais você suportar. Então é você suportar isso, o trato, a forja, o fogo da forja. O fogo da forja. Todos nós precisamos ser forjados por Deus. E a forja, ela queima, ela derrete, ela modifica. E nós precisamos aprender a suportar isso. Então, quando ele responde assim, traz essa visão para todos nós. Eu não posso perguntar, mas por que tu está fazendo isso? Eu não posso perguntar como Jó, mas por que levar todos os meus filhos? Por que acabar com tudo que eu tenho? Por que me deixar desse jeito de saúde fisicamente? Você não vai conseguir entender e ter a resposta, mas é você suportar aquilo como Jó suportou e em nada feriu a Deus. Ele entendeu, eu vim nu e eu nu vou voltar. Deus me deu, Deus tirou. Ele não tinha compreensão do que falava, mas absorvia e suportava. Como que se ele tivesse entendendo, passou meu limite, não passou. Não foi além das minhas forças, não foi. Por mais terrível que possa ter parecido, não foi além das forças de Jó. E não é além das forças de nenhum de nós. O vale de ossos secos que passamos. Para você entender esse propósito, olha o que o próprio Deus vai falar. Lá no versículo 11, ele diz assim, então ele me disse, Deus falando a Ezequiel, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. A nação de Israel estava seca. Ela não tinha mais esperança. A fé morreu. Esses ossos secos somos nós. Somos nós. Quando perdemos a nossa esperança. E por que perdemos a nossa esperança? É aí que é a lição. É aí que começa o propósito de Deus. Porque quando passamos por determinada situação, quando passamos por determinadas aflições terríveis, inimagináveis, absurdas, e de pensamento assim, pronto, Jairo, se aquieta, tua filha morreu, pronto, eu baixo a minha cabeça, eu creio, o que acontece? Por que a esperança se esvai? Porque eu não sei quem é o meu Deus. Nós não conhecemos o Deus que servimos. Israel não sabia quem era Deus. Servia a um Deus sem saber quem Ele era. É como nós que entramos no barco com Jesus, mas não sabemos quem é aquele que está ali. A gente vem para a igreja, navega com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Porque está tudo bem.
tem farinha na panela, tem azeite na botija, glorificado o nome do Senhor, está tudo bem, Deus é maravilhoso. Hora que acaba a farinha, hora que acaba o azeite, bate o desespero, vem o quê? O medo. Vem o quê? A sequidão, perde-se o quê? A esperança. Por quê? Porque não conhecemos o nosso Deus. O vale de ossos secos é uma lição para a nação de Israel. O vale de ossos secos é uma lição para cada um de nós. Quando a gente passa por isso, nós começamos a entender e aprender sobre isso. É porque isso é uma lição para quem perde a esperança. A nação de Israel não tinha mais esperança. Como você não tinha esperança? Uma nação que serve a esse Deus perdeu a esperança. Nós somos ossos sequíssimos, nós não aguentamos mais viver dessa forma. Nós somos levados da nossa nação, nós estamos vivendo como peregrinos, escravos, acabou a esperança. Por quê? Porque a circunstância muda e você tira as suas vistas de onde você tem que permanecer. Como Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus, mas de repente o vento impetuoso sopra, as ondas lambem as suas pernas e ele se apavora e afunda porque ele tirou as suas vistas, começou a olhar para as circunstâncias. Então o Vale de Ossos Secos, ele vem trazer isso, ele vem trabalhar no coração de cada um que está passando. E o que fazer quando está passando por isso? O que fazer quando estamos passando pelo Vale de Ossos Secos nas nossas vidas? O que fazer quando o nosso coração perde a esperança? O que fazer? Tem um propósito nisso aí. Lembre-se, nunca se esqueça disso. Deus te ama de uma maneira sobrenatural, de uma forma tal. Ele entrega o único filho dele para se você crer nele, você não pereça. Então você vai perecer, você vai ter vida. Mas está seco, vai ter vida. Então lembre-se quem é Deus. Eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança porque eu não entendi ainda quem é Deus. O que fazer quando eu estou assim? Olha só como Deus vai falar. Olha o que ele fala para Ezequiel. Antes de revelar isso, lá no versículo 4, ele diz assim: então ele me diz, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Ó, aleluia, glória a Deus. Ouçam a palavra de Deus. Não tem mandinga, querido. Não tem campanha de quartas-feiras, de quintas-feiras, de sextas-feiras. Não. O segredo está onde? Ouvir a palavra do Senhor. Ouçam a palavra de Deus. É sempre através da palavra. Sempre. Infelizmente, que está tão sendo deixada de lado. Infelizmente, os nossos ouvidos não estão mais aguentando, suportando ouvi-lo. E está aqui a resposta de tudo isso. Na palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é reveladora. Quando você a conhece, ela te revela quem é o próprio Deus. Ouçam, olha o que ele profetiza para os nossos seres. Ouçam a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Nós, quando estamos passando por isso, nós precisamos do quê? Da palavra. Não podemos nos afastar da palavra. Não podemos nos afastar, sabe? Quando estamos vivendo esse momento que às vezes é tão difícil, nós começamos a fazer o quê? A nos afastar. Nos afastar. Começamos a deixar de ser igreja, de ser congregação, de estarmos juntos. Aí nos afastamos, não ouvimos mais a palavra. E aquilo que estava seco, realmente vai continuar seco, mórbido, morte. É através da palavra, a palavra gera vida. É com a palavra de Deus, todos os dias, nos alimentando, que ela vai trazer vida aos nossos, porque Deus vai falar através da palavra. Não tem como você ouvir a Deus se você não ler e ver e ouvir a palavra de Deus. Não tem. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E aí quando nós começamos a entender isso, quando começamos a dar ouvido
E quando a gente vai para Apocalipse, Jesus Cristo repete o tempo todo: quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando termina de proferir o seu sermão lá no monte, aqueles que ouvirem estas palavras, precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas não à beira do caminho, não com o coração cheio de pedra, não com a alma cheia de espinhos, mas como terra fértil. Precisamos ter postura, reverência, entendimento do que isso aqui é. Precisamos compreender que isso aqui é algo poderosíssimo. Poderosíssimo, é Deus falando, é o próprio Deus, é a própria pessoa de Jesus. Não são apenas letras. Se eu olhar assim, elas vão se tornar apenas letras. Irmão Cláudio fez aquele negocinho aqui, ó, ligou aqui, manda alguém vir aqui desligar aqui, senão estou zoando no meu ouvido aqui. Então nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos ter essa reverência, não podemos olhar para a palavra e ler a palavra como um mantra. Porque Jesus Cristo fala, não adianta você ficar repetindo, não, você tem que entender o que é a palavra de Deus, ter reverência na palavra de Deus. Vim para a igreja a tentar ouvir a palavra de Deus. A pessoa vem para a igreja, Deus começa a falar e você fica conversando, você fica olhando para o celular, você fica com a cabeça pensando em tantas outras coisas. À beira do caminho o inimigo vem, leva embora. Não se tem reverência. Aí não tem como essa palavra ter o poder em nós, mas quando a palavra adentra, quando nós nos aproximamos dela com toda a reverência, essa palavra começa a fazer milagre nas nossas vidas. Olha o que Deus vai falar. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Os ossos estavam, como é que Ezequiel disse que eles estavam? Estavam assim meio mortos, tinha um pedacinho de carne aqui, um nervinho ali. Não, eles estavam meio secos, eles estavam sequíssimos. Impossível. Ele falou, pode haver vida? Aos olhos humanos, impossível. Mas deixa eu te contar uma coisa, você serve um Deus que não há impossível para Ele. Não há impossíveis para Deus. Ah, Jesus, se tu tivesse chegado aqui, Senhor, ele não teria morrido. Vamos lá. Não, ele já cheira mal, o corpo já está decompondo. Não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Ele traz à existência até o que não existe. Nós que não conhecemos a Deus. Por isso perdemos a nossa esperança. Estamos firmados e olhando para esse mundo, para esse tempo cronológico que vivemos. Não percebemos que o Deus que nós servimos não está preso a isso, Ele é eterno. Então o nosso Deus é o Deus do impossível, não há impossíveis para Deus. Absolutamente nós precisamos entender que tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. É só nós olharmos para Jó, a vida de Jó. Ah, Deus foi pego de surpresa, olha o que aconteceu. Não, foi Deus que falou, vai lá e faz isso. Vai lá, tira a vida dos filhos dele todo. Vai lá, derruba tudo que ele tem, vai lá, coloca, só não mata ele, mas nada sai do controle de Deus. Por quê? Porque tem um propósito atrás disso. Há um propósito, Deus não perdeu o controle de nada. Soprarei, e eu vou trazer eles de volta à vida. E quem conhece a história vai ler, se você for lá ler, é algo impressionante. Tem um vídeo, alguém montou, ficou muito interessante. Sabe, os nervos crescendo ali, as veias, tudo, vai compondo, vai subindo, a epiderme se formando, forma aquele corpo, mas sem vida. Porque talvez tenha coisas que nós consigamos fazer. Mas aí Deus coloca o seu espírito novamente, e um grande exército se levanta ali, cheio de vida. Não, preste atenção que o texto fala que aqueles ossos se levantam, não se levantam com vida, se levantam um grande exército, guerreiros, fortalecidos. Porque Deus tem vida, e como é que é a vida que Ele tem para dar para nós? Em abundância. Não é uma vida qualquer.
Então não há impossíveis para Deus. Eu não sei o que você passa, o que você possa um dia passar, mas não tem impossíveis para o Senhor. E há um propósito a se cumprir em tudo isso. Olha o que Deus vai falar, prestem atenção. Ele vai dizer o seguinte: e quando eu abrir os túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porque vocês ainda não sabem. Os vales de ossos secos é para Israel aprender quem é o Senhor. É didático. Nós não conhecemos, precisamos conhecer. Porque a gente diz: Senhor, Senhor, Deus é maravilhoso, e depara com alguma coisa, começa a murmurar, perde a esperança, esfria. Você precisa saber, eu vou fazer você passar por uma situação que somente o Deus do impossível agindo que você vai entender quem é Deus. Porque precisamos aprender quem é o Senhor. Porque assim descansaremos. Porque assim, nem que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Por quê? Porque Ele está conosco. Nós como cristãos, nós como servos de Deus, trememos demais diante das lutas da dificuldade. O exército de Israel tremendo diante de um gigante incircunciso, blasfemando, e eles tremendo todos os dias. Davi não suportou aquilo. Como assim? Vocês não sabem quem vocês servem? O Senhor dos exércitos. E ele foi para cima, quiseram colocar, falou: não, eu não preciso de nada. E ele foi com uma funda e derrubou o gigante. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Precisamos, muitas das vezes, ou precisamos passar por isso, por esse vale, para que Deus venha mostrar para nós quem nós somos. Quando esses túmulos abrirem e ali sair, vocês verão que eu sou o Senhor. É quando Jesus falou: não há impossível. Tendo dito, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. A multidão atônita viu aquilo. O impossível acontecendo. Não era alguém que tinha acabado de morrer, talvez não estava morrendo, estava só dormindo. Talvez é um processo que existe no coração, que ele para e congela. Não, Lázaro já estava em decomposição. Você tem algum médico aqui que conhece, sabe disso. As bactérias começam a comer o corpo e começa a ter aquele cheiro ruim. Era o que estava acontecendo há 4 dias. 4 dias. Imagina, trancado dentro de uma caverna úmida, quente, o que estava acontecendo? Não tem impossível. E ali todos olharam para Jesus e identificaram quem realmente era Jesus Cristo. Nós passamos por determinadas situações para conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Quando passamos por isso, precisamos entender. Às vezes estamos no barco e a tempestade é muito, muito, muito grande. Quando nós lemos aqui no prefácio, nós lemos sobre isso. E os discípulos clamando a Jesus: tu não te importa que pereçamos? E aí Jesus repreende o vento e o mar. E o texto diz que eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles não sabiam quem era. Jesus estava dentro do barco dele, eles não sabiam. De repente, quem é este? Este é Deus, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Você não serve um qualquer. É preciso uma tempestade muito grande vir te assolar, para que você perceba, para que você tenha esse entendimento. Sabe? Então, o vale de ossos secos, ele muitas das vezes é desesperançoso, ele tira a nossa esperança. Ele tira a nossa esperança. Porque ainda não conhecemos o Deus que servimos. Porque quando nós passamos por essa experiência, quando nós passamos por isso, não importa o que aconteça, não importa. Não vamos fugir como os discípulos de Jesus, quando entenderam quem era Jesus Cristo, eles não fugiam. Eles não se amedrontavam. Ele não fugia de uma multidão disposta a apedrejá-los. Estevão ficou ali e não temeu o apedrejamento. Eles não fugiam de fogueiras, eles não fugiam da crucificação, eles não fugiam da espada, porque eles sabiam que o Deus deles era muito maior do que tudo aquilo ali.
A morte não tem poder sobre aqueles que servem a Deus. Porque essa vida não é o término de tudo. Nós não temos que temer quem pode nos tirar essa vida. Mas nós precisamos temer aquele que pode nos lançar no inferno. É assim que diz a palavra. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então, eu sei que é difícil quando estamos enfrentando situações, é muito, muito difícil, não é fácil. Mas Deus quer tratar. Tudo tem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Ele quer cumprir nas nossas vidas. Então, se estamos passando, ou se um momento nós vamos passar, é porque Deus está tratando conosco. Deus vai nos mostrar verdadeiramente quem Ele é. E nós precisamos crer no Senhor Jesus, crer em Deus, mesmo diante da morte. Não podemos vacilar na nossa fé. Não podemos. A fé ela tem que ser inabalável. Inabalável. O deserto, ele é didático. Ele nos ensina, ele nos revela, ele nos mostra quem verdadeiramente é Deus. Então o que Deus quer falar, falou muito ao meu coração e quer falar ao seu coração, ao coração da igreja, é que você serve um Deus Todo-Poderoso. Nada, nada, nada é impossível para Ele. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. Não se preocupa que Ele vai agir. Não se preocupe. Não se preocupe. Descanse. Não significa que não vai doer. Não significa que não incomoda. Jesus Cristo, quando passou lá pelo problema, lá no Getsemane, ele estava naquela angústia, veio um anjo fortalecendo ele, e ele ora com mais fé, mas a angústia deles continua sendo grande. Mas ele não perdeu a fé e falou: faça a tua vontade. Deixa Deus operar a vontade dele na sua vida, porque a vontade dele para a sua vida, para a nossa vida, é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Vamos clamar a Deus. Creia que Deus é contigo. Deus jamais te abandona, em momento algum. Em tudo, Deus vai fazer de tudo para que o propósito dele se cumpra. E quando Ele nos separa, nada pode nos tirar dele. Nada. Passamos às vezes por processo, mas confia no Senhor. Feche seus olhos agora. Deus Pai querido, santo e maravilhoso, diante da Tua palavra, Senhor, que recebemos essa noite, Senhor, nós possamos ter essa compreensão, Senhor, que as lutas da vida não são para nos afastar de Ti, Senhor, mas muitas delas são para revelar a Tua pessoa a cada um de nós. Que nós possamos ter essa compreensão, que a nossa fé possa estar firmada única e exclusivamente em Ti, Senhor. Que nós não olhemos para os gigantes que se levantam, para as circunstâncias tão adversas, para as notícias tão ruins, Senhor, mas que nós continuemos confiantes em Ti, Senhor. Por isso fortalece o nosso coração, nos dá força, Senhor. Tu sabes os nossos limites, mas vem, Senhor, que a Tua poderosa mão venha nos guiar, venha segurar a nossa mão nesses dias difíceis, Pai, e venha nos fortalecer. E que a nossa alegria não seja, Senhor, na circunstância, não seja em volta, mas a nossa alegria esteja única e exclusivamente em Ti, Senhor. Senhor, se Tu estiver conosco, Pai, não importa por onde passamos ou com quem passamos, se Tu estiver conosco, Senhor, não temeremos mal algum, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus poderoso, um Pai zeloso que cuida de cada um de nós. Derrama as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Deixa eu passar rapidamente a agenda.